Fala, senhores, beleza? E aí, vamos falar um pouquinho sobre relação, casamento. Muitos divórcios, muitas reclamações, muitas brigas. Não era para ser assim, né? Casamento é gostoso. Casamento foi feito para um ajudar o outro a alcançar o céu, a olhar para Cristo. É essa a finalidade real do casamento. Então tem que ser uma coisa alegre, tem que ser uma coisa gostosa. Mas vocês casam com aquele amor egoísta, querendo ser feliz. O amor tem que ser mais parecido com o amor de Cristo, com o amor ágape, o amor do sacrifício, o amor de querer que o outro seja feliz. E quando os dois agem deste modo, por óbvio, o casamento fica melhor. Quando um se sacrifica pelo outro, é exatamente nesse momento que o casamento vai ficando gostoso, vai ficando uma delícia e a caminhada para o céu vai ficando cada vez mais fácil. Porque você aprende a, de certa maneira, amar um pouquinho que seja como Cristo amou, se entregando, se sacrificando. Cristo tem que ser colocado no centro de todas as relações. As suas virtudes têm que ser colocadas no centro de todas as relações. Uma coisa que salva casamento é começar a colocar no dia a dia a solicitude. Vocês sabem o que é solicitude? É se antecipar à necessidade, ao problema do outro e já tentar resolver. Você sabe que o outro está querendo algo, está precisando de algo, está com alguma dificuldade, não espere ele pedir, porque isso causa constrangimento, causa nervosismo. Se antecipe e mostre a sua preocupação. Demonstre que você quer ajudar. Uma só carne em direção ao céu. Vocês estão formando uma família. É para se ajudar, não é para ser um peso a mais. É para estar do lado e quando a cruz do outro estiver muito pesada, fala assim, ó, coloca aqui no meu ombro que eu vou te ajudar. E aí você ajuda. E vice-versa, terão dias que a esposa estará mais cansada, vai entregar menos. E aí o marido tem que se sobrepor e complementar o que falta. E terão dias que o marido estará mal e a esposa vai ter que se esforçar para complementar essa parte que falta e a relação continuar gostosa, porque isso é bom, é gostoso ter alguém para compartilhar as risadas, mas também é gostoso ter alguém para compartilhar as derrotas, para nos confortar, para nos abraçar. É gostoso alguém para ter intimidade, para poder falar sobre aquilo que você não falaria para mais ninguém. É gostoso ter alguém para fazer um carinho, fazer um cafuné, dar um abraço, um beijo, namorar de vez em quando. Vocês vão deixando tudo de lado, vão virando egoístas, vão perdendo o interesse e começam a buscar o prazer no mundo, no Netflix, na comida, na gula, se entregam aos prazeres da carne, uns caem em adultério, outros apenas abandonam a relação e vivem como amigos debaixo do mesmo teto. E aí não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. É difícil uma relação sobreviver assim. E se sobreviver, vai ser uma relação infeliz, uma relação com brigas, com discordâncias, com insatisfações, uma relação triste. Deus não criou o casamento para ser algo triste, pelo contrário, Ele criou para ser algo sacro, algo sagrado, que nos dá sentido, que nos faz enxergar Cristo, enxergar o caminho do céu, um se sacrificando pelo outro. Não tem maneira mais fácil de imitar a Cristo do que se sacrificar pelo esposo, do que se sacrificar pelo marido.
É um treinamento, inclusive. Faz bem para a vida, você melhora em tudo. Você melhora em tudo, mas é preciso ter as virtudes de Cristo para que isso funcione. É preciso saber que terão tribulações. Então, será necessário o perdão. É preciso saber que terão momentos de tensões e a paciência é essencial nessa hora para evitar conflitos. É preciso saber que nem sempre vai ser fácil. Tem momentos que serão de cruzes, mas como Cristo, suporte e vença a sua cruz. E levante, ressuscite dessa vida morta e conserte o seu casamento. Conserte o seu casamento. Se entregue pelo seu parceiro, pela sua parceira. Faça da vida dele mais leve ao seu lado. Tenham filhos. É muito bom ter esses pequenos por perto. É muito bom ter almas para guiar para o céu. Vamos povoar o mundo de cristãos. Vamos povoar o mundo de cristãos. Mas voltando aqui ao tema, relacionamento é isso. Vocês acabam querendo só buscar o próprio conforto. Se perde a libido, abandona o parceiro, a parceira. Se está difícil financeiramente, começa a virar um resmungão, uma resmungona, que na verdade só atrapalha, não ajuda em nada a relação. Murmurar, resmungar, reclamar não ajuda em nada. Precisa buscar soluções para melhorar de vida. Teve algum problema de saúde? Já o outro que está bem de saúde já começa a falar que está difícil, que não sabe se vai suportar. Vocês são moles. Vocês prometem uma coisa e não querem cumprir. Vocês prometeram na tristeza, na doença e na pobreza. Suportem até que a morte os separe. É gostoso quando a gente vive dessa forma, mas a gente tem que viver sabendo que a gente está entregando não só para o nosso cônjuge, nós estamos entregando para Cristo, porque quando a gente abandona o nosso cônjuge, a gente peca, a gente corre o risco de perder a eternidade ao lado de Deus. Então, não é só pelo nosso cônjuge que a gente deve fazer. É por Cristo principalmente, porque foi para Ele a promessa que nós fizemos. Se a nossa esposa, se o nosso marido, se os nossos filhos não alcançarem o céu, nós temos a nossa parcela de culpa, porque nós prometemos a Cristo fazer o máximo, e vocês estão de fato fazendo o máximo, ou vocês estão sendo preguiçosos? Ou vocês só estão reclamando um do outro? Reclamam, mas pouco fazem para agradar. Sabem da necessidade do outro, mas fogem às responsabilidades. E ainda culpa o outro pelo casamento estar mais ou menos. Não pode ser assim. Tem que assumir as rédeas. Basta que um se levante, basta que um olhe para Cristo e comece a entregar incessantemente, mesmo sem receber nada em troca. Sabe por quê? Porque você vai constranger o outro. O amor de Cristo, o amor de sacrifício, o amor de entrega constrange o outro que está recebendo. E ele se vê na obrigação de retribuir. E esse amor de entrega não é aquele amor
que você entrega reclamando. Não, você entrega sorrindo, porque você sabe que você está buscando uma alma para Deus. E no fundo é isso que importa. Nada dessa vida fica, tudo vira pó. De certa maneira, tudo é vaidade. A única coisa que importa é alcançar o céu. E como é que alcança o céu dentro do casamento, se não agradando a todos? A esposa, ao marido e aos filhos, fazendo da vida de todos um pouquinho melhor, aproximando todos de Cristo, ensinando o caminho, ensinando a verdade. É por aí que devemos seguir. É por aí que devemos seguir. É assim que alcançaremos a eternidade ao lado do Pai. É assim que colocaremos um sorriso no rosto de Cristo. É esse o nosso apostolado. O apostolado a gente exerce a qualquer momento, seja no trabalho, seja no casamento. Você tem que estar sempre tentando buscar pecadores para a igreja, para que se arrependam e entrem no caminho. Foi isso que Cristo nos pediu no fundo. E é só isso que importa no fundo. Eu sei que existem outros problemas financeiros, de intimidade, de mágoas passadas. Perdoe. O perdão é necessário para começar o processo. Assumam que vocês também são falhos. Humildade, virtude importantíssima no casamento. Caridade, olhe para a dor do outro e tente levar conforto. E aqui eu não falo só de dinheiro, eu falo de qualquer coisa que alivie o peso da cruz do outro. Caridade é isso, é aliviar o peso da cruz do outro, certo? Solicitude, se antecipe, não espere o outro pedir, você sabe que ele gosta, você sabe que ele precisa de algo, vai lá e faça, se antecipe, demonstre carinho, gestos de amabilidade, mudam relações, fazer pequenos agrados diários, sempre ao sair, se beijar, se abraçar. Sempre ao voltar, a mesma coisa, se beijar, se abraçar. Dizer eu te amo o máximo possível. Ser uma pessoa gentil. Tem uma frase que tanto o Papa Francisco como a Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá disse. Não disseram de maneiras iguais, mas com o mesmo sentido. Que todo aquele que se aproxime de nós saia um pouquinho melhor. Entende? A pegada é essa. E com o nosso cônjuge tem que ser em dobro, tem que ser em triplo, a entrega tem que ser total. Parem de ser egoístas, parem de competir. Vocês competem para ver quem entrega mais dentro da relação. O que importa? O que importa no fundo quem entrega mais? O que interessa é se vocês vão ou não chegar ao céu. Então, entreguem o máximo possível naquele dia. Tem dia que a entrega vai estar baixa mesmo. Tem dia que vocês vão errar. Peçam perdão e continuem. Se levantem e continuem. E se você foi ferido de alguma maneira pelo outro, perdoe também. Deixem as mágoas para trás. Comecem do zero. Assumam que são falhos e que também erraram. E é isso. No fundo é isso. Essa é a receita para que o casamento dê certo. É buscar, de certa maneira, imitar Cristo. Tá bom? Se sacrificando, buscando o sorriso no rosto do seu cônjuge. Um beijo no coração, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem um joinha, compartilhem com os amiguinhos. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a muitas pessoas que estão precisando ouvir. Tá bom?
Um beijo no coração. Tamo junto.